prazer falar com vocês. É pena que é um tema tão triste para o povo do Paraná, mas falar com vocês é sempre bom. Pois é, deputado, muita polêmica nessa semana na Assembleia, né? Mas vitória do governo e dos deputados governistas. Primeiro com a aprovação da venda das ações da Copel e ontem a aprovação do aumento em diversos produtos no ICMS. Como que o senhor viu essa aprovação, primeiro, da Copel, da venda dessas ações, né? O governo do estado diz que isso não vai mudar em nada para o cliente da Copel, mas como é que o senhor enxerga isso? Dante, o governo do Paraná mente para o povo. Hoje o Paraná detém 69,7% das ações ordinárias, que são as ações de voto. O projeto que foi aprovado garante que o Estado ficará com 15% apenas. Nós vendemos a Copel, né? Nós não, que eu não votei contra. Mas ontem foi vendida a Copel. As pessoas vão somar, o Estado será o detentor de menos ações do que o restante todo. Com isso, o controle administrativo e político da empresa não vai ser do governo do Paraná, vai ser do mercado financeiro, da Bolsa de Valores. E toda vez que a gente privatiza empresas de estratégia nacional, como é o caso de energia elétrica, a gente sabe o que acontece. Sobe a tarifa, diminui o investimento e os direitos dos trabalhadores são precarizados. O Paraná fez o contrário do que o mundo está fazendo. Nos Estados Unidos, na França e na Alemanha, os países estão reestatizando a água, a energia, o petróleo, o saneamento. E aqui o Ratinho Noel entregou para a Bovespa de São Paulo a Copel de presente. Uma empresa que tem valor, né, em torno de 23 bilhões de reais, deu 5,1 bilhões de reais esse ano. Desses 5,1, 2 bilhões vem para os cofres do Estado em forma de dividendo para fazer política pública e ele vendeu. Não tem lógica, não tem explicação por que vendeu uma coisa tão da magnitude que é a Copel. Deputado, esse pacotaço e essa venda das ações da Copel pegou o paranaense de surpresa, né? Obviamente, pela pressa com que ele foi aprovado, ele já tinha sido articulado, né? Já estava pronto. Só não tinha sido anunciado ainda. Os deputados da oposição, em nenhum momento anterior a isso, ficaram sabendo que tramitava no Palácio Iguaçu esses Não, projetos todos? ninguém sabia. Até próprios deputados da base ficaram surpresos, a maioria deles. Alguns poderiam estar sabendo. Na verdade, Dante, o que foi acometido pelo governador é um estelionato eleitoral. Ele, no seu programa de governo, registrado no cartório eleitoral e na sua propaganda de televisão, ele nunca falou que iria vender a Copel, aumentar ICMS dos produtos todos, aumentar, em especial da bebida, aumentar ICMS na produção agrícola no Paraná. Ele nunca contou isso. E agora o Paraná está aí. E mais que isso, dentro do pacotão, além dos aumentos dos impostos, que vai fazer com que o nosso arroz fique mais caro, nosso feijão fica mais caro, nossa comida, nosso remédio, nossa roupa fica mais cara, ele está criando 500 cargos de confiança e mais 10 secretarias para abrigar os aliados políticos. Ou seja, fala que o Estado não tem dinheiro, que precisa aumentar imposto e cria gastança. É um governo mentiroso, irresponsável. O Ratinho enganou o povo do Paraná e entregou o nosso patrimônio à Copel e agora vai cobrar do paranaense, através de impostos, toda a lambança que fez nesses 4 anos, mentindo para o povo, dizendo que a finança do Paraná estava em dia e agora está aumentando a tributação para poder cobrir o estrago que fez a sua má gestão. Deputado, ainda sobre a Copel, o ano passado, ela registrou um lucro de mais de 5 bilhões de reais, né? E nós sabemos que a Copel ela já tem vários sócios investidores estrangeiros. Na prática, a Copel hoje, ela já não funciona como uma empresa privatizada? Não. Quem tem o domínio das ações com voto é o Estado do Paraná. Então, se ela tirou uma política de investimento, quem decide o que vai ser feito é o governo do Paraná. Se ela decide investir para aumentar a infraestrutura, quem decide é o governo do Paraná. Se ela decide em abaixar a energia, quem decide é o governo do Paraná. A partir do momento que você tira do Estado a maioria das ações, que é o caso que o Ratinho está fazendo, quem vai decidir é o mercado. Vai ter uma reunião lá, onde o cara lá de Washington, o outro cara lá de Bangladesh, o outro cara lá da Coreia vai votar e vai escolher em aumentar a energia ou parar de criar programas sociais como a tarifa rural noturna, como a eletrificação para baixa renda com uma tarifa menor. É uma política de mercado.
E você sabe o que acontece, Dante, quando o mercado toma conta. É só lembrar do pedágio. O pedágio estava aí, as pessoas estavam morrendo de Covid, procurando tratamento, nem as cancelas para o povo ir no hospital eles abriram. E a Copel, com certeza, agora na mão desses abutres do mercado financeiro, vão fazer o quê? Mesma coisa. Se tiver uma pandemia, vai ter gente que vai morrer porque vai cortar a luz, mesmo estando em isolamento em casa. Infelizmente é isso que o Ratinho fez. Desculpa ser tão franco, mas é a realidade. Não, não precisa pedir desculpa, o senhor está no seu direito e seu lugar de oposição, né? Agora, deputado, duas questões. Primeiro, a Copel continua com 15% e tendo poder de voto, de veto, inclusive. E quem aumenta ou permite, né, aumento de energia ou não é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Em tese, os acionistas não poderiam simplesmente aumentar o custo. Dante, a ANEEL define o parâmetro do aumento a ser dado. E dentro desse parâmetro há condições de aumentar. Por exemplo, assim, ela define, faz de conta que seja de 1 a 5. Você pode optar entre aumentar o 1 ou o 5. E foi feito, né? As coisas são feitas pelo governo. A partir do momento que esse controle não fica com o governo do Paraná, pode ser aumentado no 5 direto. É isso que a gente tem que entender. Então, essa é a história que está o governo do Paraná falando que é a Anatel que... Não, não é. Por que existe hoje, então, empresa de energia? Sabia que a energia paranaense é a 36ª mais barata. São 104 distribuidoras de energia no Brasil. Por que nós somos uma das mais baratas? Porque existe o controle sobre isso. A partir do momento que fica controle fora disso, ela pode se tornar mais cara. Então, assim, na verdade, o que o governo tem soltado nos seus releases, a propaganda que está sendo feita, mais uma vez está enganando o povo. Não é verdade dessa forma que está aí. Tá certo. Deputado, ontem outra aprovação também por 34 votos a favor e são 34 votos a favor e 12 contrários ao aumento do ICMS em alguns produtos, né? ICMS que eram 18%, alguns passam para 19%, outros para 25%, dependendo do produto, mas água mineral, bebida alcoólica, bebida sem álcool, né, passariam até 25%. Como que o senhor vê esse aumento da alíquota do ICMS e ainda tem mais alguma discussão? Já está indo para a sanção do governador? Tem mais uma discussão segunda-feira, né? Na verdade, a gente fez emendas da oposição e como elas não puderam ser apreciadas por conta do regimento, esse projeto vai ser votado segunda. Veja bem, Dante, ao se aumentar de 18 para 19 as alíquotas do ICMS de várias mercadorias do Estado, milhares de mercadoria, você faz com que o consumidor pague mais. Porque, na verdade, né, na maioria dos casos, o repasse do aumento do imposto vai para quem compra. Né? Quem produz tem um custo aumentado, mas ele desloca o preço final da mercadoria. Então, o povo do Paraná vai pagar mais caro por uma decisão. Essa questão das bebidas, eu acho um equívoco muito grande. Veja bem, o Paraná é um polo produtor de bebidas. Nós temos aqui uma cadeia organizada economicamente que gera 25 mil empregos. A gente já vinha perdendo empresa para Santa Catarina por conta do ICMS, vinha perdendo empresa para o Paraguai por conta do custo da energia, e vinha perdendo empresa para o interior do estado de São Paulo. Agora o governador decide aumentar os impostos de todos os tipos de bebidas não alcoólicas. A verdade é essa. Então todas as bebidas não alcoólicas vão ser aumentadas de uma forma tão brusca, de repente esse povo vai embora. Onde vai ficar os empregos e a geração de imposto no Paraná? E pelo que eu estou sabendo, e pelo que eu tenho visto, ele não conversou com o setor produtivo, até porque eu vi uma carta do G7, que é o conglomerado que tem dos setores que reúne a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, a Federação das Indústrias, todos eles criticando que não houve diálogo, que não concorda com o aumento do ICMS, que vai encarecer a produção, que o Paraná vai perder a competitividade, que vai diminuir nossas exportações, nós vamos perder a venda para os estados vizinhos. Ou seja, ele fez como você colocou no começo da entrevista, um pacotão de maldade, não contou para ninguém, e agora o preço é esse. É um absurdo. Tá certo. Deputado, só para encerrar, os deputados da oposição devem entrar na justiça para tentar barrar a venda das ações da Copel, né? Já entramos. Na verdade, nós fizemos um comunicado, né, à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários da Bolsa, informando que não existe toda a legalidade necessária, né, nesse processo de venda.
Nós fizemos um comunicado ao Tribunal de Contas do Estado pedindo que ele participe do processo, porque se trata de patrimônio público estadual. Nós fizemos uma denúncia ao Ministério Público Federal por se tratar de relações com a Bolsa. O Ministério Público Federal e a empresa pública teria que ter participado de toda essa tratativa para fiscalizar e prover os encaminhamentos necessários. Protocolizamos uma ação popular e ontem à noite entramos com um mandado de segurança. Então a gente vai agora judicialmente discutir isso. E também informamos o governo federal a nível de transição do que está ocorrendo aqui. Porque depois do governo do Paraná, o maior acionista da Copel é o BNDES, que é Banco Público da União. E ele vai ter reduzido as suas ações por conta da lei. Ele tem 12,5%, né, das ações de direito a voto, vai ser reduzido para 10% por causa da lei, assim como o governo do Paraná. Isso causa um prejuízo à União, e a União sequer foi consultada. Não foi feita uma tratativa. O Ministério de Minas e Energia, para você ter uma ideia, já estava pensando em antecipar a outorga da usina de Foz do Areia, que é a principal usina da Copel, porque era um dos motivos que eles falavam que precisariam vender a Copel, porque não tinha licença. E no governo de transição estava sendo tratada essa licença. Então, pegou todo mundo de surpresa. Governo federal, população, deputados, produtores, né? Então, é um desrespeito que foi feito com o Paraná. Tá certo. Deputado Chiorato, muito obrigado por nos atender e um bom trabalho, então, para vocês aí na Assembleia. Eu que agradeço, Dante. Um abração. Deus abençoe todos nós aí. Parabéns pelo trabalho que vocês têm aí de informar a população de Foz do Iguaçu e com tanta imparcialidade assim. É muito bacana ver isso, tá bom? Um abraço. Tá certo. Um grande abraço. 8h.